Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast tem como propósito e objetivo principal trazer pessoas que fazem diferença nos seus mercados. E hoje, como sempre fazemos, é isso aí, não é, DJ? É isso aí, hoje a gente vai falar com o Flávio Pinheiro Neto, da FPN Advogados, né, amigo de longa data aí, que também ajuda as empresas, advocacia corporativa, a gente vai falar sobre isso, mas também tem uma atuação bem interessante na área de inovação, de startups, novos modelos de negócio. Flávio, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar entre amigos, como eu falei antes, a gente se conhece há bastante tempo, tanto o Vilela como o DJ, e é uma satisfação ter recebido o convite do podcast de vocês aí, que a gente observa que é um sucesso, então estou bem contente de ter sido convidado. Legal. Flávio, a gente sempre começa a nossa conversa pedindo para o profissional que vem conversar com a gente para ele fazer uma linha do tempo, contar um pouco da sua história, da sua trajetória e da sua própria empresa, para que posicione um pouco melhor a audiência para entender qual é o papel e quais são, né, as atividades desenvolvidas. Você poderia compartilhar aí um pouquinho da história do Flávio com a gente? Claro que sim, então, eu sou natural de Porto Alegre, vim há 15 anos, terminei o segundo grau aqui, e desde que eu comecei a pensar em o que faria no futuro, eu me enxergava como advogado. Então, nunca direcionei minha vida para fazer concurso, nunca fiz nada no sentido de mudar a profissão escolhida lá na juventude. Então, eu sou advogado, aquele advogado de carteirinha que sempre gostou muito do que fez. Até 2016, a minha vida era muito voltada à advocacia contenciosa, de litígio, mas eu me identificava muito com a questão contratual e de governança, estruturação, pensar em negócios e investimentos. Então, em 2016, eu estruturei a FPN Advogados, e a FPN Advogados, desde o primeiro dia que ela começou, ela veio focada para o direito empresarial, muito mais fora do litigioso, dos processos judiciais, e muito mais focada na estruturação, na governança, no pensamento de receber investimentos. Por isso esse meu trilhar próximo das startups, porque a startup é uma empresa que queima caixa e necessita de dinheiro de terceiros, e a partir disso a gente consegue auxiliar tanto na governança para poder receber o aporte do investidor, que vai ter segurança de que a empresa tem uma determinada solidez, como também a empresa, sim, ter um projeto para poder dizer onde vai ser alocado esse recurso. Então, a minha participação no direito empresarial da FPN Advogados é nessa linha, de poder contribuir com o empresário, ou de uma linha, de uma empresa orgânica, ou de uma startup, para que ele tenha a melhor governança, que ele tenha a melhor relação contratual dos negócios que ele faz, para que ele possa pensar no pós. Então, quando ele sair dessa operação, o que vai acontecer? Vai entrar a próxima geração? Ela está preparada? Então, tudo isso a gente trabalha no escritório e a gente vem entregando aí nos últimos 7 anos um pouquinho de coisas diferentes da grande maioria dos escritórios de advocacia tradicionais. Então, isso é uma alegria, a gente vê o escritório vem crescendo e a gente vem conseguindo trazer essa percepção do direito muito mais contributiva do que litigiosa. É isso, um pouquinho da história. Legal. Hoje vocês têm a base aqui em Blumenau, né? E tem mais algum outro tipo de estrutura fora da região de Blumenau? Então, desculpa a te cortar, até a gente tem uma atuação, o nosso escritório tem a matriz em Blumenau, tá. Mas quando eu fiz a minha cisão com o escritório anterior, que eu era sócio, a gente atuava representando companhias de seguro e transportadoras internacionais da América Latina, Argentina, Uruguai e Paraguai. E então eu tenho uma empresa que é na Argentina, não é um escritório de advocacia, é uma empresa de assistência, que ela atende essas companhias de seguro de transporte internacional, e o litígio e a parte de sinistros é atendida pelo escritório aqui no Brasil. Então a gente tem um pezinho no Mercosul através dessa empresa que eu tenho lá. A gente tem 2 funcionários lá, inclusive. É uma atuação bem legal, porque ao mesmo tempo que a gente tem relação contratual com esses clientes do exterior,
a gente acaba aprimorando também um pouco o espanhol e criando outros relacionamentos diferentes do jurídico tradicional aqui do Brasil. É muito legal mesmo. É uma atuação que a gente gosta bastante. Legal. Como é que é essa relação de atender um país, fazer o atendimento para o outro país? Então, o desafio, DJ, é muito legal falar isso, porque o desafio é fazer com que a pessoa do exterior, quando tem uma situação aqui no Brasil, ela tente compreender a legislação daqui. Porque é diferente de lá. A lógica é diferente, a forma de pensar. Então, as seguradoras têm todo um mecanismo de indenização lá que é diferente da do Brasil. E tanto a questão de tempos, e aí tu tens que explicar para o estrangeiro, e às vezes tu está falando com a Argentina, tu está falando com o Paraguai e com o Uruguai, então eles também são diferentes entre eles. Então tu tem que saber explicar isso de maneira clara, porque senão parece que tu está enganando. Então esse é o desafio, é tu sempre deixar muito claro como funciona aqui, qual é a melhor estratégia aqui. Isso tu só ganha com confiança também, porque eles estando longe, quando eles não conhecem, é natural do ser humano, será que isso é assim mesmo? Então, como eu faço isso desde 2002, hoje a gente tem uma relação de confiança muito grande. Então, é muito legal. É um trabalho que a gente desenvolveu, que não conhece ninguém que faz no Brasil isso que a gente faz, e nos permite ir aprimorando. E hoje, inclusive, dessa operação não tem nenhum funcionário no Brasil. Não tem ninguém que atenda essa operação. Tem dois funcionários na Argentina, que atende a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E aí você ajuda eles a navegarem Isso. E conhecer, a legislação isso. alienígena. É isso mesmo. É muito legal. E paralelo a isso, a gente daí acaba trazendo negócio. Então, uma empresa de transporte internacional, a gente fez a estruturação deles aqui no Brasil, eles botaram o pé no Brasil, e o escritório que foi a ponte, né, foi o nosso, e é a maior transportadora de veículos da Argentina, uma empresa centenária. Então, eles vieram para o Brasil pela nossa porta. Isso é muito legal, é derivado do fruto desse trabalho de relacionamento, confiança e de entrega também. Não basta só ser amigo e ser legal e entregar produtos precários, né? Então tem que fazer a entrega correspondente também. Na realidade, assim, quando você fala dessa questão de confiança, eu até anotei aqui porque eu acho que é uma base clássica em quase todo tipo de relacionamento comercial e bastante complexo, sem sombra de dúvida, quando você está tratando com pessoas de outras regiões, com características diferentes, com expectativas muito diferentes, e às vezes não sendo presencial ainda essa tratativa que é muito comum, né, hoje ainda mais do que nunca. Entrando nesse viés da confiança, eu acho que não é diferente essa questão da confiança quando a gente fala, por exemplo, de sucessão dentro das organizações. Eu sei que é uma área que você atua e atua com muita propriedade, o escritório atua. Queria que você falasse um pouco para a nossa audiência, até porque nós estamos, hoje no Brasil, a quantidade de empresas familiares é muito grande. É muito grande. Na nossa região, Vale do Itajaí, mais ainda. E esse momento da sucessão, ele envolve uma série de fatores legais, obviamente, mas, vamos dizer assim, emocionais, que eu gostaria que você abordasse também, que envolve a questão da confiança, a questão de não querer passar o bastão antecipadamente, uma série de dogmas, paradigmas, enfim. Fala pra gente um pouco sobre isso. Então, esse trabalho, ele foi acontecendo meio que naturalmente, e ele teve A gente começa a falar de governança, e a sucessão é algo que vem para a mesa, né? É muito, muito natural isso. E como abordar isso nas corporações? Como é que eu falo para a pessoa ir para casa, ou falo que o teu filho tem que assumir a gestão, né? Não funciona assim. Ou não é o teu filho. Ou não é o teu filho, né? Ainda, né? É um terceiro que vai ter que fazer isso. Então, é muito difícil. E daí eu fui a São Paulo há uns 4 anos atrás, ou 5, e fiz um curso lá muito legal no INSPER, de governança de empresas familiares. Não é voltado para advogado, ele é muito mais voltado para famílias empresárias. Mas daí quando eu olhei, eu tive a indicação de um amigo meu que é professor no INSPER, e daí eu me inscrevi, olhei o que era o curso, era uma semana inteira de manhã e de tarde, e daí fiz esse curso. Daí quando eu voltei de lá, eu falei, cara, isso aqui a gente tem que fazer, porque é uma entrega muito diferente, e se faz muito diferente em São Paulo do que se faz aqui. E faz a diferença para a companhia. Para a família, para a companhia, para os negócios, para a geração de novas riquezas. E daí, a partir disso, cara, a gente estruturou, eu estudei mais uma matéria, e estruturei um trabalho de governança familiar, que ele começa por uma, a gente chama de
como se fosse uma análise preliminar. Então tu faz um diagnóstico, e daí a partir do diagnóstico tu encontra caminhos para apresentar uma sucessão que sempre inicia por um alinhamento da família. Então tu vai alinhar todo mundo na mesma página, tanto com relação à empresa, tanto com relação à família, tanto com relação a prospecções e geração de novas riquezas e negócios futuros. Então, a partir disso, tu consegue começar a construir regras de governança tanto familiar como de sucessão. Porque o problema da nossa legislação, ela é no sentido de que a sucessão, ela é de suceder em caso de morte e suceder patrimônio. Ele não está pensando em dar sequência na sucessão do negócio. A legislação não trata isso. Ela diz, morreu, o patrimônio é de outros. E aí vocês se virem. Então vai ficar a mãe com os 3 filhos, o pai com 2 filhas e se vira. O gatilho de mudança é o evento morte. E daí isso é a lei. Mas na prática tu tem vários outros eventos e tem várias outras coisas que derivam disso que às vezes não são tratadas. As pessoas, tá o pai lá com 80 anos, um filho trabalhando na operação com mais domínio, os outros descontentes, mas ninguém faz nada e a hora que ele morre, o caos está instalado. Aí gera conflito. O conflito está instalado, só não acontecia porque tinha o pai lá segurando a porta do conflito entrar. Então, esse trabalho é muito legal. Às vezes a gente participa com esse professor da universidade, do INSPER, ele participa vindo com a parte de consultoria fora do juridiquês, então para parecer que é advogado só que está falando, ele vem com todo um mindset de falar sobre cases, exemplos, acontecimentos em outras famílias, e isso facilita a compreensão de todo mundo para alinhar. Exemplos positivos e negativos, né? Então, é muito legal. E o importante disso assim, é que o sucedido ele não pode ser descartado, porque ele nunca vai entregar o bastão. Se ele sentir, cara, eles vão me mandar para casa para eu ficar em casa, ou eu vou participar de um conselho que vai ser um conselho fajuto, que vai se encontrar daqui um mês e eu só vou dizer que já está feito, então o cara não sai. Ele vai criando obstáculo para sair. Por outro lado, o sucessor tem que ter ferramentas para poder fazer aquele papel, porque senão é um problema para os stakeholders todos, para clientes, para fornecedores, para os funcionários, para toda a relação de pessoas que dependem ou são impactadas por aquele negócio. Se eu coloco uma pessoa que não tem capacidade para aquilo, não tem autonomia, gera também, um problema sério, fora os problemas familiares. Então, esse trabalho, ele cada vez mais as empresas de médio porte estão fazendo. Legal. E isso é muito legal ver, porque não são projetos de curto prazo, porque tu tem que fazer algo sem imposição, é de construção. Então isso precisa um tempo para a coisa ser pensada, digerida, para ser alinhada, para amadurecer, para ser transferida, para ser implementada. É isso mesmo. Então é um projeto que a gente fala, no mínimo 6 a 9 meses ele precisa desse tipo de tempo. Então é um trabalho que a gente gosta muito de fazer. Isso para você estruturar, e depois a implementação é ao longo do tempo. É isso mesmo. Vai seguindo o DJ, porque depois que tu criou o plano, e vai ser o DJ o sucessor, e o sucedido vai trabalhar num conselho, primeiro vamos construir um conselho, vamos mostrar que esse conselho funciona de verdade, para que o sucedido se sinta tranquilo de que isso vai acontecer, que não é uma farsa, que os documentos jurídicos respaldam, dão segurança para ele fazer esse movimento, de passar bastão, que ele vai ter controle, e isso acontece sem que ele saia. E o resultado o resultado é até mais satisfação, porque ele está vendo a perenidade do negócio. Daí eu tenho lá, vamos supor, eu tenho uma jornalista, eu tenho um médico e tenho um administrador, que vai tocar os negócios da família. Mas eu tenho que dar ferramentas para a jornalista e para o médico entender o que eles vão ser sócios lá na frente, e que o irmão está fazendo gestão. Então, quais são os gaps dele? Eles têm problemas de não entender um balanço, não conseguem entender uma... Cara, vamos construir ferramentas para você te habilitar com isso, para que quando você participe das reuniões de conselho, você consiga discutir, dialogar e fazer iguais, né? E fazer o papel de conselho, que é verificar se o administrador, o CEO da operação, está implementando na prática o planejamento estratégico feito lá atrás. Então, se o cara está seguindo aquele norte, se ele não está seguindo, por quê? E se vai mudar o plano? Que esse é o papel do conselho. O conselho é de fiscalizar, mas também ver se quem está tocando a operação está tocando o planejamento estratégico combinado.
Então, essa construção de alinhamento, entendimento, quais são os papéis de cada um, de membros da família, os herdeiros, sucessores, é muito legal, é um trabalho que as pequenas e médias empresas podem fazer, é algo que faz sentido para qualquer operação, qualquer família de qualquer tamanho, e principalmente as empresas que têm mais herdeiros e vários não participam. Porque é aí que pode, que as pessoas... Aí que está o conflito, né? Porque daí o CEO vai querer ganhar salário e não vai querer distribuir lucro, porque ele distribuir lucro vai dar para os irmãos. E os irmãos vão dizer que o salário do CEO é muito alto, porque daí não sobra dinheiro para eles. E daí, isso é o mínimo de que pode acontecer da primeira pegada. Uhum. Então, é muito legal. É um trabalho que a gente gosta de fazer, porque a entrega é muito perceptível. Certo. A família se alinha, que depois tu constrói um protocolo de família, como um documento de entrega, que é meio que a constituição da família, dizendo regras da família, de utilização de bens familiares. Tem um apartamento da praia, todo mundo pode usar e ninguém paga nada? Então, o papel é isso. Não, quem vai usar paga a diarista, pelo menos, e que se quebrar alguma coisa avisa. Então, tu vai criando combinados e que ficam muito mais leves para tu fazer gestão. Né? Então, é legal, muito legal, é um trabalho muito legal, além do que o DJ estava falando, sobre a questão das startups, que eu sou apaixonado por esse tipo de negócio, porque a gente vê jovens e empresários, eles nem tão jovens, mas empresários que percebem no mercado oportunidades ou transformam determinados mercados e tu fazer com que essas empresas possam construir essa história de impacto na sociedade e que tu foste capaz de ajudá-los, é muito satisfatório. Uhum. Então é muito legal, é algo que a gente gosta muito de fazer, o DJ eu e o DJ já conversamos várias vezes sobre esse tipo de operação, ele também é um apaixonado pela inovação e tal, então é algo que a gente gosta. Hoje a gente tem no nosso escritório umas 3 ou 4 startups que a gente atende desde o dia zero e que vem crescendo, cada uma com o seu, aonde está alocada, no ramo de atividade que ela está inserida, e a grande maioria vem indo bem. E é muito legal ver isso acontecer também e tu saber que pode contribuir de alguma maneira e tá ajudando. Que a startup, ela começa, só complementando aqui, que assim, a startup ela começa num ambiente totalmente incerto. E sem controle nenhum, normalmente. Tentar, e sem caixa. E sem caixa. Tentar validar um modelo de negócio que pode escalar lá na frente. E isso envolve, muitas vezes, praticamente regra nenhuma, né? Vai construindo ali ao longo. Ter um suporte é interessante nesse processo de crescimento. Ou até em algum momento em que realmente chega a hora e fala, não, opa, agora preciso organizar, porque da mesma maneira como a família lá precisa combinar quem faz o quê, como é que está dividido, como é que vai fazer o vesting, dinheiro... como vão ser as participações para preparar a empresa para os investimentos, né? E para o crescimento. Né? Mas hoje o teu escritório participa na condição de mentoria e consultoria para startup ou até mesmo como investidor? Então, a gente já fez investimentos em startups, mas por questões éticas, nas empresas que a gente atende, a gente não investe. Ok, é isso que eu queria entender. De interesse. Então, pode chegar um determinado momento ter conflito de interesse. Sim. Que a gente faz, mentoria a gente faz muito poucas, porque o tempo não permite. Eu gostaria de fazer mais, até teve uma época que eu participei de alguns hackathons aí, fazendo mentoria, mas o tempo não me permite ainda. É algo que eu tenho vontade de contribuir mais com o ecossistema e com o desenvolvimento de todo um cenário de inovação da cidade, do estado. Mas nas startups que a gente atende, a gente faz a consultoria jurídica e de governança. Entendi. Então, normalmente no modelo de negócio a gente interfere um pouquíssimo. A gente não se preocupa no que eles estão fazendo efetivamente, porque a gente deixa eles desenharam, a gente só dá ao norte, dizendo, cara, isso aqui tu vai ter essa interferência, isso aqui é mercado regulado, isso aqui necessita de tal licença, isso aqui tu vai ter um problema político, que tu vai ter que ter autorização. Traduz aquele modelo de negócio inovador em juridiquês para funcionar dentro da legislação. Isso. Então, um exemplo claro tem 2, 3 empresários que fizeram business em Miami e voltaram com uma ideia de vender, como eles vendem apartamentos lá na planta, em cotas. Uhum. E daí vieram com essa ideia, porque o Brasil dá para fazer, tem que fazer. Daí a gente foi para casa, escritório, separamos 2 advogados para estudar, e a gente estudando,
e construímos um modelo de negócio que no Brasil a legislação permite. Daí utilizamos a legislação de multipropriedade. Então, desde do criação do modelo até a operacionalização, passou pelo juridiquês nosso. A ideia é deles, né? Então, eles vêm aí, hoje a empresa já opera, é uma imobiliária, e eles estão na etapa de vender em cotas, e agora eles estão passando para mudar o software para fazer, além o investidor que compra a cota, eles vão fazer uma carteira de locação, e daí vai gerar receita de locação em cotas para todo mundo, porque tu tem vários sócios, vários donos do mesmo unidade que vai estar locada gerando caixa. Então, e foi um desenho jurídico construído pelo escritório inteiro, e eu acho que no Brasil não tem ninguém que faz ainda. Ainda, né? Porque é questão de tempo. Porque modelos de negócio inovadores acabam tendo conflito com a legislação. Claro, sem dúvida. Ele poderia ter viabilizado, a startup poderia ter viabilizado isso tudo fazendo um grupo de amigos, vão fazer a cota e vai fazendo. Tá, mas como que isso conecta com a lei? Isso, exemplo, o Uber teve problema. Então, qual é o que um novo empreendedor que está querendo montar uma startup precisa ter essa noção, né? De que todo esse pensamento de modelo de negócio inovador, que é super bacana, tem que ser validado dentro das condições reais da legislação. Enxergar onde vai alocar isso na legislação vigente, né? Ou se não tem legislação, que o Uber não tinha. Então, o que eu faço, né? Eu conheci o head jurídico do 99 Táxi, e a briga deles era dizer como é que eu faço isso parar de pé, que é muito legal, mas meus motoristas estão apanhando na rua dos taxistas, a polícia quer parar eles, o Uber está brigando comigo também, porque daí começou a concorrência do Uber, e uma das formas que eles viram era, vamos colocar dentro da plataforma o táxi. Daí o táxi fez com que eles dessem uma legalidade em todo mundo e começaram a dialogar com o ente público. Então eles foram para o município, foram para o trânsito, foram para a União para buscar legislação que permitisse eles operar. Uma estratégia jurídica para viabilizar um modelo de negócio inovador. É isso mesmo. Então, e tu vê, é algo que... E esse impacto do Uber, principalmente, foi no mundo todo. Cada país tinha a sua regra. Alguns países nem permitiam. Que quebravam tudo. Na Argentina foi uma loucura, que os motoristas de Uber apanhavam de verdade, os taxistas fechavam eles e batiam. E a polícia não protegia porque entendia que aqueles motoristas estavam irregulares. Então, foi uma luta, e se tu não ir buscar a regulamentação jurídica disso, a regularização disso, tu nunca vai ter uma operação que alguém vai botar dinheiro. E tu vai botar dinheiro num negócio que está ilegal, então, pode ser o amigo, aqueles... Aí não escala, aí não tem a palavra mágica da startup, que é a escala. Isso aí. Então, mas é muito legal também, são trabalhos que tu efetivamente entrega e vê as coisas acontecerem e dá satisfação, além do financeiro, de ver que você pode ser uma das pecinhas que contribuiu para aquela empresa prosperar e se tornar um grande negócio, e às vezes impactando diretamente no meio que ela está inserida, né? Então... Durante esses últimos 3 anos, Flávio, a gente tem perguntado isso bastante para as pessoas que vêm aqui, né? O mercado virou de cabeça para baixo para alguns negócios, para outros não, mas não deixa de ser disruptivo, né? Surpreendente. Alguns exponenciaram, começaram a crescer muito, outros tiveram um susto enorme. Enfim, como é que foi para você, para a tua empresa, para a tua equipe, esses 3 últimos anos, né? Você teve inclusive mudança de sede, né? Então, assim, o quanto impactou a pandemia de maneira negativa e de maneira positiva para vocês, né? Conta um pouquinho para a gente, até porque, pelo que você está comentando, até a questão da governança, eu acredito que em algumas empresas, de repente, eu estava num processo de sucessão porque isso é pouco relevante frente aos desafios que eu tenho pela frente. Eu acredito que isso deva ter acontecido. Então, te confesso que quando efetivamente aconteceu a pandemia, que mandaram todo mundo para casa, deu um certo medo de, cara, nós vamos quebrar. Porque a nossa operação ela é muito de vínculo. Sim. É uma operação muito próxima, uma operação que a gente fala até com uma missão do escritório, estar ao lado do cliente para construir com segurança jurídica e tal. Então, como é que eu posso estar ao lado de alguém se eu não posso nem trabalhar? Tem que ficar em casa. E aí foi um baque, assim, de primeiro mês, cara, como é que nós vamos administrar, todo mundo em casa,
e não foi só Sim. nós, né? Foi o mundo inteiro, então, mas deu bastante medo por causa desse modelo de negócio nosso, de relacionamento próximo, vínculo. Normalmente os clientes que a gente atende acabam nos se tornando amigos, então a gente tem ótimo relacionamento com as pessoas, tanto com a empresa e com o empresário, a esposa, a família e tal. Isso nos deu preocupação. No passar dos primeiros meses, a gente teve muita dificuldade com o trabalho home office. Então, nós ficamos, para ser bem sincero, acho que nós ficamos 2 semanas em casa, e quando a OAB conseguiu uma liberação, considerando o advogado como sendo uma atividade essencial, nós convocamos todo mundo para dentro do escritório de novo e começamos a aprender a lidar com a situação melhor. Percebemos que havia uma oportunidade de governança em gestão de crise, e daí a gente tirou o pé das empresas que estavam fazendo governança conosco de familiar, que não fazia mais sentido, então segura a onda, porque os caras estão focados em mandar a gente para casa, põe o pessoal em demite, não demite, dá férias, aquela folia que a medida provisória saía dia e noite. Então teve uma oportunidade disso, de orientar as empresas nesse sentido, e depois a gente teve uma oportunidade muito grande de governança em gestão de crise, que eram trabalhos que a gente construiu rapidamente, um trabalho para ajudar as empresas, e ela tinha como premissa pegar os grandes setores da empresa. Então tu pegava o CEO, né, o presidente e tal, financeiro, RH e comercial, e a gente criava um encontro semanal com esses caras, e discutindo e criando ali um plano de negócios para a crise. E então o RH queria mandar todo mundo para a rua, daí o financeiro disse, não tenho caixa para isso, então segura. Então não havia desconexão entre setores, e tu planejava, semanalmente se encontrava, media resultado. E uma empresa que a gente fez isso, ela, quando começou a pandemia, ela é do setor de turismo, e ela era a quinta no Brasil. É uma operadora de turismo. Ela era a quinta no Brasil. Quando terminou o projeto, depois que a gente saiu, a gente ficou quase 2 anos com eles, quase a pandemia inteira nós ficamos com eles. Eles estavam entre segundo e terceiro no Brasil, e esse ano eles foram comprados por uma multinacional. Então, assim, eles eram muito focados em internacional. A operadora atende agências de turismo, né? O cliente final dela não é o consumidor final, é a agência dela, né? Então, ela era muito focada em internacional, e o internacional fechou. Então, no plano de negócio, no primeiro mês, a gente percebeu que a gente tinha que mudar e construir aquela equipe internacional, não mandar eles embora, mas treiná-los para aprender a fazer nacional. Então, a gente construiu isso, e eles hoje, quando a gente saiu da operação, já era 80-20% comercial, o internacional e o nacional. Quando a gente saiu da operação, já estava 50-50, e com cada uma faturando o mesmo que o 80 antes faturava. Então tu estava com a empresa faturando muito mais e com uma menos dependência de uma área. As duas fez o head da operação, né? E daí foram comprados agora. Então, e tanto que a gente recebeu parabéns, vocês ajudaram muito, aquela folia, porque a gente não fez, o M&A não foi nosso. E lamentavelmente não foi nosso. Mas a gente não era o jurídico da operação, a gente só foi contratado para a gestão efetivamente de crise. E aí a gente teve outros projetos de gestão de crise menores, mas esse foi o maior que teve, e aí foi uma oportunidade muito grande também da própria pandemia. Então a pandemia me permitiu ver que não ia quebrar, Sim. que era possível gerar novos negócios, tinha oportunidades na mesa, e tinham dinheiros novos na mesa que ninguém estava dando atenção, e a gente conseguiu olhar. Legal. E a gente mudou daí de sede, cresceu nesses últimos 3 anos, então foi desafiador, porque nos ensinou a trabalhar online, que a gente não fazia online, a gente não tinha reuniões online, e a pandemia nos obrigou a aprender isso, a fazer isso, né? Então, e isso deu muito mais dinamismo, tanto para as empresas,
quanto para nós, porque a gente está longe pela distância, mas a câmera permite a gente estar próximo. Então hoje a gente tem algumas reuniões que antes não aconteciam, porque o cara disse, Flávio, tu consegue falar 15 minutos comigo? Abre a câmera e fala. Então foi um aprendizado, foi uma percepção de que o mundo não acaba com as dificuldades, né? E que das dificuldades a gente pode buscar oportunidades. Então, para nós, a pandemia, não posso dizer que foi boa, porque Não, seria ser egoísta, né, com o mundo, né? Mas ela não nos fez tão mal. Ela nos permitiu crescer como operação, como empresa e como modelo de negócio, inclusive. Então, foi bem legal. Legal. É interessante ver essa questão, né? Talvez hoje você atenda clientes em regiões do Brasil que provavelmente não atenderia se tivesse continuado da mesma forma, porque você mesmo ia fazer uma análise de custo-benefício. Cara, sei lá, no Acre, no Pará, não tem como, né? Um deslocamento desse, quanto você teria que cobrar os teus honorários, partindo da premissa que teria que se deslocar 2, 3, 4 vezes por ano até lá. E hoje, em cima de um modelo online, usando esse tipo de tecnologia, você considera apropriado e possível atender. É o que acontece comigo, né? Que passei a fazer mentorias em diferentes regiões do Brasil, na área comercial, em função de usar esse recurso que antes eu também não acreditaria e não aceitava e considerava impossível. Inclusive o próprio cliente, provavelmente o cliente do Flávio ou o cliente do Roberto, se a gente tivesse ventilado essa possibilidade em 2019 de fazer online, ele ia dizer não, né? Pelo amor de Deus, não vem com essa, aqui, né? Ou vem aqui ou então não tem conversa. Isso mesmo. Então, acho que isso é interessante. Até o próprio judiciário também se adaptou muito, né? Então, a questão de aproximar a gente do interior da capital, principalmente, foi um grande ganho para a advocacia, porque antigamente a pessoa de São Miguel do Oeste, para fazer uma sustentação oral no tribunal, tinha que ir de São Miguel até Florianópolis. Então, foi perceber que, olha, tem ferramentas tecnológicas hoje que permitem esse sujeito não precisar pegar um avião ou um carro, uma estrada de quase 7, 8 horas, para vir aqui falar 15 minutos. Um foco na atividade fim, né? O que realmente resolve o problema, né? Então, muito legal. Porque é isso mesmo, ele vai falar 15 minutos. Sim. Tem dependendo do tipo de processo, são 10 minutos. Nossa, então, 8 horas de E viagem. é como funcionava tudo antes da pandemia. E para perder, às vezes, né? Chega lá, fala e deu ruim, tá bom, muito obrigado. Volta. Deu atraso, não vai dar para falar hoje, então. Não amanhã. O desembargador pediu vistas. É muito comum. Assim, hoje eu vivo uma situação de corte, né? Hoje eu sou juiz do TRE e é comum, cara. Começa uma discussão, pede vistas e tu, eu quero ver esse processo melhor porque agora fiquei com dúvida. E daí não julga, daí marca uma nova data, daí o sujeito de São Miguel volta de novo. É cruel. 8 horas, aí vem de novo. Cruel. Então isso permitiu nós do interior, né, para nós, e a Florianópolis 2h30, 3 horas, que a gente já reclama. Se coloca no lugar de Chapecó, São Miguel. Então foi um ganho para a advocacia, no meu entender, foi um ganho para a comunidade jurídica como um todo também. Flávio, a gente está num momento de mercado em que tem muita consolidação de mercados, muitas fusões e aquisições e muitas parcerias estratégicas, né, alianças estratégicas. Fala um pouquinho como que você, do lado jurídico, acompanha isso, e eu queria que você também fizesse um comentário sobre pontos cegos nesse tipo de operação, que é importante o empresário ter atenção. O mercado vem se consolidando em vários setores, assim, né? É perceptível o setor que o Fábio, por exemplo, está inserido lá, o nosso amigo. Sim. Aquilo ali, grandes players estão fazendo movimentos e ele está atento a isso porque ele está preocupado. Cara, esses caras vêm com muito dinheiro, muita força, eu preciso estar preparado. Mas se o empresário não tem essa capacidade de percepção, ele é engolido às vezes. O próprio cimento, sim, o mercado de cimento, os pequenos players ali ou sufocado ou tentando sair para a rua para buscar alternativas porque os grandes players estão vindo comprando ou nem comprando, às vezes atropelando, né? Então a gente acredita assim, o mercado de saúde também é um movimento muito sério de consolidação, a própria Notre Dame aí fazendo movimentos de comprando hospitais e verticalizando tudo, mudando esse modelo de negócio em vários estados, e Santa Catarina vem sentindo um pouco o reflexo disso. Blumenau tem a Unimed muito forte, mas outras cidades já sentem a Notre Dame verticalizada e é isso, né? Não digo nem se é bom ou se é ruim, só digo que é o impacto das consolidações, né?
E no direito a gente percebe que o grande problema é que as empresas, por não ter ferramentas societárias adequadas, às vezes perdem oportunidades. Então, há conflitos societários, conflitos familiares, regras mal distribuídas ou esclarecidas na documentação societária, ou às vezes nas startups tu tem ali o direito autoral relegado para quem é o dono disso, e a hora que aparece o dinheiro o dono surge e não é o dono da empresa. Então é um problema grave. Então a gente, nesses trabalhos que a gente faz de M&A normalmente, a gente primeiro o trabalho é tentar corrigir balanço, olhar balanço, entender como é que está isso, porque não se olha muito para a contabilidade, agora olha para a última linha se está dando dinheiro ou não, mas olha pouco para a contabilidade. Então corrigir contabilidade, olhar contingências, se tem contingências contábeis e fiscais. Então esse é o primeiro passo, e depois é construir com os empresários a governança societária, pelo menos. Então assim, dizendo qual é a regra se vir alguém para comprar, se vocês vão, se entrar dinheiro, como é que vai ficar, se tiver que sair, quem é que é operacional que vai ficar, para que isso não seja um problema na hora de acontecer eventual operação de M&A. Então, a gente tem uma situação agora, até semana retrasada, de uma empresa que cresceu muito e teve um desgaste de um dos sócios, e ele agiu sozinho e fez uma comunicação de direito de retirada. Ele leu errado o acordo de cotista que ele tinha assinado, e aí o que ele fez prejudicou bastante ele, então, porque ele interpretou equivocadamente o documento. Então daí eu falei, cara, quem te orientou isso? Não, porque eu vi aqui, daí eu olhei, mas não é bem isso que tu olhou algo que não é o que tu fizeste um movimento diferente, nós vamos tentar corrigir. Então esse desconhecimento do empresário, do que ele assinou ou do que foi feito a título de societário é muito grande. Então o empresário ele tem uma característica de olhar muito pro negócio e olhar pouco para a governança. Tanto governança de quem faz o que ou como fazer, quais são as regras, e o societário também olha muito pouco. Então, aí se morrer, o que acontece? Ah, não, tá lá no contrato social. Mas o que tá lá no contrato social? Uhum. Ah, não sei. E se tu ficar doente, o que acontece? Se a tua mulher entra na operação ou não entra? Os teus filhos vão poder entrar na operação? Vão. Daí tu olha, não, está vedada a entrada de herdeiros. O cara nem sabe. Então, é um problema grave, tanto no que diz respeito a M&A, como o próprio societário mesmo, porque as pessoas olham muito para o negócio e olham pouco para a parte documental. E os advogados esperam o conflito para serem chamados. E aí que, em tese, é não perceber que a contribuição do advogado pode ser muito maior na operação do que no conflito. No conflito, alguém vai ter que dar uma decisão e vai dizer se o A ou o B está certo. Mas se tu traz regras societárias, às vezes não tem um conflito. Porque, o DJ não quer mais ficar comigo como sócio. Cara, a regra é essa. Já tem o descombinado, já está combinado. Isso aqui. Ou fizemos uma cláusula, não, a gente não consegue mais trabalhar, então se brigamos de uma maneira que não é irremediável de sentar na mesma mesa. Cara, tem uma cláusula aqui de resolução de compra e venda forçada de ações, de cotas. Então, exerce a cláusula e tchau. A regra está clara, todo mundo segue o jogo, sabe? Você entende que isso... eu achei bem interessante o que você acabou de falar. Você acha que isso é fruto de imaturidade quando você pensa no negócio? Você acha que isso é fruto cultural, né, do empresário brasileiro ser um pouco menos preocupado com essa questão da governança e muito mais focado no negócio? Quando se olha em cenário mundial, o mundo se comporta dessa mesma forma, né, os empresários, ou empresários de países já mais maduros, né, mais antigos, já têm essa maturidade adquirida por conta de sucessivos tropeços, e nós aqui, um país de 500 e poucos anos, a gente ainda tem essa coisa, e até quando a gente fala de empresa, né, um negócio um pouco mais recente no Brasil, nós temos algumas empresas centenárias, não são tantas, né, então, e na nossa região aqui ainda menos. O fenômeno do empreendedorismo no Brasil é muito recente. Aonde está essa percepção? Onde você percebe que, pô, cara, a falha está aqui?
né? Ou é na própria universidade que a gente deveria ter um ensino um pouco mais consistente, dizendo, meu amigo, você precisa disso, de repente ter até uma cadeira de governança dentro de uma engenharia, dentro do curso de marketing, dentro da medicina, que onde é que está o erro? Não, então, eu acredito que é um pouco de cada. O tempo de vida do país e de cultura, de educação, ele é pequeno ainda, né? Uhum. E sem falar que os nossos empreendedores, essa gurizada nova ainda vem já com um grau de conhecimento, de faculdade, nível superior, maior. Já as gerações anteriores Sim. eram muito só no negócio, eles focavam no trabalho. Era genérico o negócio. E quem faz a parte de documento é o contador, o advogado, ele não está preocupado com isso. Abre a empresa para mim. Era necessário, era o mal necessário. Isso, abre a empresa para mim. Ele queria focar no negócio, de como fazer o produto, como vender, como distribuir. E isso acaba refletindo no momento de conflito, de venda, de interesses, de sucessão. Então, eu acho que é um pouco reflexo dessa geração anterior, que era muito focada no negócio. A geração atual, a gente vê que as universidades falam mais. Uhum. Mas, como tu disseste, nós temos ainda hoje algumas carreiras que tratam o sujeito só com o que ele vai entregar. Não tratam ele como ele vai ser um empresário. Porque a pessoa é médica, mas ele põe uma clínica, ele botou uma empresa. Uhum. Ele tem a secretária, ele tem uma enfermeira, ele tem que gerir conta, ele tem que gerar negócio, ele tem que aprender a vender. Sim. Ninguém ensina isso a ele na faculdade. O próprio advogado não tem cadeira. O advogado tem cadeira societária, mas não falam para ele, olha, tu vai ter uma empresa também. Então, é uma dificuldade muito grande, e eu acho que é um gap muito grande das universidades, porque eu penso que deveria ter um olhar nesse sentido. E o restante é o seguinte, é falta de caixa. Então, as empresas têm pouco, começam um negócio sem dinheiro. Eu vou gastar dinheiro com o advogado, sim. Eu pego o contador mais barato possível, faço um contrato social e vamos tentar buscar negócio. Depois a gente olha isso. E depois às vezes não olha. E aí só resolve quando é problema, quando, na verdade, e muito do que você está falando aqui é uma abordagem, até uma mudança de paradigma para uma advocacia preventiva, né? Isso, consultiva. Você constrói mecanismos de proteção para evitar o conflito. E de proteção não das pessoas, da própria sociedade. Sim. Porque assim, vamos supor que chegue uma oportunidade para o podcast aqui. Vamos botar vocês na Globo e fazer um negócio que vai dar dinheiro. Se vocês não estiverem bem alinhados, sim, vai dar problema. Porque os interesses, os objetivos, o que cada um pensou, normalmente não é a mesma coisa. Com certeza. Então, assim, precisa estar claro, estar alinhado. Porque às vezes a gente só combina, se faltar dinheiro, todo mês tem que botar metade. Tá bom. E se entrar dinheiro e disser, agora o DJ vai trabalhar em São Paulo e tu vai trabalhar aqui. E aí? Qual é o combinado? Vai funcionar igual? Não. Se for trabalhar fora, cara, o cara que tá fora ganha um pouquinho mais. Tá bom, tá claro, vai acontecer. E agora, se não, vai dar problema. Então, a empresa é um ser vivo também, né? Que depende dos interesses e ela tem os seus próprios interesses. Então, a gente precisa construir ferramentas para proteger a operação. Porque a operação é, em tese, ela que faz com que todo mundo tenha dinheiro em casa. Né? Então, depende, ela estar viva para gerar caixa para todo mundo. Então, é isso. É um trabalho consultivo, preventivo, e que está fora menos litígio e mais negócio. Essa é a ideia de poder contribuir. No mundo ideal, para não ter litígio. Para não ter litígio. Essa é boa, né? Menos litígio e mais negócio. Perfeito. DJ, vamos para a pergunta fatídica. Flávio, com toda essa mudança de mercado e da advocacia nesse sentido, né, a gente sempre faz uma pergunta sobre o perfil de profissionais que vocês buscam, né, que você como líder busca na tua empresa e nas relações, que é o que a gente gosta de chamar de novo hunter, né? Fala um pouquinho sobre o perfil que você está encontrando e o perfil ideal que você considera para a tua área de atuação. Então, eu penso que o novo hunter, vamos dizer assim, que vocês denominam, é um profissional que precisa entender que a sociedade que ele está inserida, ela muda constantemente e que ele tem a capacidade de buscar conhecimento que permita ele ter essa percepção, porque eu acredito que com o conhecimento, com a participação ativa na sociedade que ele está inserido
e ao mesmo tempo sendo um profissional que vá se preocupar não só em entregar algo que pediram, mas tentar contribuir de maneira mais completa, esse é o profissional que a gente tenta buscar. Então o advogado não pode, chamou o advogado para ele ver que tem uma ação trabalhista que o cara está ganhando 10 horas extras todo final de mês. Cara, chama o empresário e pergunta, tu tem mais quantos que faz isso lá? Eu tenho mais 30. Cara, tem que mudar, tu vai ter mais 30 ações com 10 horas extras por mês. Tem que mudar, porque isso aqui com ele acontece com todos os demais. Então, tu não pode só entregar para ele, fizemos um bom acordo, porque isso vai refletir mais 30. Uhum. Então, ou entender com ele, não, é mais 30 mesmo e está na minha conta aqui, mas esse é o teu papel de advogado, não é só ir ali e dizer, resolvemos esse caso, é enxergar o todo. E para fazer isso, tu precisa ter essa visão de conhecimento, essa visão do negócio, essa percepção de que não é um caso isolado. Uma visão sistêmica, Uma visão sistêmica. Então é esse profissional que a gente busca. E não é fácil, até porque a faculdade, ela te entrega o conteúdo jurídico. Tu tens que buscar outros conteúdos. Conectar então, esses outros pontos demanda um pouquinho mais de energia. Isso mesmo, e tu advogar, vou advogar no direito empresarial. No direito empresarial, se tu for te limitar só a juridiquês, tu não atende a empresa. A empresa tem muito mais outros cenários envolvidos. Ela tem muito mais, tem investimentos, tem contratos, tem negócios, tem desejos que ela quer atingir e como fazer isso. Então, se tu puderes contribuir dessa maneira como profissional do direito, aí sim eu acredito que tu estás advogando para a empresa, tá defendendo os interesses dela. E esse é o profissional que é difícil achar. Mas é isso que a gente está sempre olhando e tentando buscar e passar isso para o nosso time, para que eles compreendam o cliente não como um problema que tem que ser resolvido, mas como um negócio vivo, que pode crescer e que a gente pode ser impacto direto, né, nas decisões e no crescimento da operação. Mas não é fácil, é difícil. Sim, não é fácil mesmo, né? Literalmente não é fácil, não é só na área de direito, né? São em todas as áreas esse profissional com atitude, com percepção, com essa energia que o DJ complementou ali na sua fala, de querer buscar algo mais do que aquilo que ele recebeu na universidade, até porque buscar esse algo mais na conexão com a empresa envolve tempo, né? Envolve dedicação, envolve risco, claro. Porque nem todo mundo está afim, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Flávio, obrigado. Muito bacana conhecer um pouco mais. A gente já se conhece há um tempo, e é muito bom ver essa evolução do que a gente estava lá estruturando lá, né, no começo e a diferença que faz essa abordagem da advocacia corporativa para ser mais preventiva e não ir só para o litígio, né, só para o conflito, né. É interessante, eu acho que o recado para a nossa audiência e para os empreendedores e líderes é ter essa preocupação com essa estruturação de governança e de prevenção de problemas, porque a operação e a companhia vai funcionar muito melhor a partir disso, né. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi uma alegria, eu tinha certeza que seria muito legal o bate-papo e sempre é bom falar com pessoas aí que estão liderando as suas áreas de atuação, os seus negócios e poder ter participado foi motivo de orgulho para mim, tá bom? Muito obrigado. Legal, obrigado Flávio. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio do Flávio Pinheiro Neto, um amigo de longa data meio do DJ, um profissional exemplar que desenvolve um trabalho muito diferente quando a gente pensa em advocacia, aonde está conectado diretamente com essa questão da governança que nós consideramos essencial, tanto eu na área comercial como o DJ na área de marketing. Entendemos a importância do prevenir, do antecipar problemas. Acho que esse é o ponto crucial, né? Quando você antecipa e combina e deixa isso muito bem claro, lá na frente vai ficar muito barato, não tenha dúvida com relação a isso. Então continue acompanhando os nossos episódios, compartilhando o nosso conteúdo, faça a sua inscrição. Se você não fez a inscrição, está assistindo só pelo link, né? Se não fez a inscrição, por favor, se inscreva no canal para que você possa participar no chat ao vivo, sempre que a gente vai estar ali conversando e trazendo algumas dúvidas, né? Solucionando algumas dúvidas que possa ter. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper
e Rádio 90 FM Blumenau.